Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô muito animado para essa aula porque provavelmente vai ser o maior desafio que a gente teve aqui nos nossos cursos de PCP do sexto e do sétimo ano. Então o que eu vou mostrar para vocês é um aplicativo que eu montei para resolver um problema aqui em casa, e aqui a gente vai aprender algumas coisas novas, principalmente como a gente trabalha com listas, algo que a gente não fez até agora, e como a gente escreve informações do banco de dados, coisa que a gente também não fez, porque na aula passada a gente só consumia esses dados. Então aqui em casa eu tenho o Bob, já conhecido de vocês, e ele é um bichinho que come bastante. Só que se a gente deixar ele comer o tempo inteiro, ele acaba tendo alguns problemas digestivos, coisa que já aconteceu com ele também. Então é importante que a gente tenha alguns horários para poder dar comida para ele. E para poder administrar isso, eu montei um aplicativo onde eu cadastro os horários que ele deve comer e aí eu consigo consultar esses horários. Então eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse aplicativo. Então aqui na primeira tela eu tenho uma imagem e aqui eu vou cadastrar os horários. Por exemplo, 15 horas... e 20 horas e 23 horas. E aí a ideia é que com esse aplicativo, quando eu venho em ver horários, eu consigo ver todos os horários que eu cadastrei nesse aplicativo. E se eu voltar, consigo cadastrar mais um horário, por exemplo, 6 da manhã. E se eu voltar aqui, eu consigo ver também esses horários. Então a nossa ideia desse aplicativo é com que a gente consiga cadastrar dados e consiga consultar esses dados. A partir da consulta vocês já fizeram, mas no exercício que a gente fez na aula anterior, a gente consultou apenas um dado. Como é que será que a gente faz para consultar vários dados? É o que a gente vai ver agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar esse aplicativo como referência e eu vou criar um novo aplicativo lá no Thunkable. Então, como sempre, o primeiro passo que a gente faz em todos os aplicativos é identificar as partes visuais que a gente vai utilizar. Então, se eu abrir aqui, olha, tem uma imagem, tem uma label, tem um text input e dois botões. Então vamos lá, vamos começar colocando os botões. Vou colocar dois botões aqui no nosso aplicativo. Esse botão vai ser o botão adicionar e o botão de baixo vai ser o botão ver horários. E esse botão aqui ele tinha uma corzinha diferente, era um verdinho, certo? E aí depois que a gente tinha um text input e uma label. Então vou procurar aqui text input. E aqui é onde a gente vai colocar o horário, né? Por exemplo, 16 horas. Ele tinha uma label, que era o nome do aplicativo. A gente coloca lá, hora de comer. E a gente tinha uma imagem também, então vamos lá. E aqui, se eu não me engano, eu já deixei ele no meu computador aqui. Ele vai carregar pra gente. Então a primeira tela a gente já conseguiu montar ela, já tá bem parecido com o que tinha na outra tela. Fora a fonte aqui, né, que eu acho que tá um pouquinho menor, eu acho que eu usei 32 no outro. Agora a gente tem aqui, fora alguns ajustes de espaço, a gente já tem a primeira tela do aplicativo. Agora na segunda tela a gente vai ter um elemento que vocês não viram ainda. A gente vai ter uma label aqui, a gente vai ter um elemento chamado List Viewer, e a gente vai ver o que ele faz, e um elemento chamado botão. Então vamos procurar aqui primeiro uma label de novo. E essa label estava escrito horários. A gente tinha um botão embaixo, que era o botão de voltar. Então a gente pode colocar aqui voltar. E a gente tinha um componente novo, um componente que a gente nunca viu, chamado List Viewer. E como vocês já devem imaginar, esse List Viewer é um componente para a gente visualizar listas. Então toda vez que a gente vai trabalhando com alguma lista no nosso aplicativo e a gente quer listar os itens dessa lista, a gente vai utilizar esse componente. Então imagina que você tem um aplicativo de música, por exemplo, o Spotify. Você tem, por exemplo, a sua lista de playlists, sua lista de músicas, lista de cantores favoritos. Todos esses itens podem estar dentro de uma list viewer. Aqui a gente vai ter uma lista de horários, então por isso que a gente vai precisar desse componente. Então vou colocar ele aqui na tela e vocês vão ver que ele ocupa boa parte da tela automaticamente. E aqui eu vou marcar essa opção Show Arrow com False, tá? E aí vocês já vão ver o que significa esse Show Arrow. Então agora que a gente já tem as duas telas, a gente precisa começar a programar essas telas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é programar a primeira tela. Então a primeira tela só vai fazer alguma coisa realmente, né, depois que a gente apertar o botão adicionar ou o botão ver horários. Então o botão 1 que é adicionar, eu vou colocar aqui. E o botão 2 que é ver os horários, vou colocar aqui. A programação do ver horários é muito simples, né? Basta a gente vir aqui em Control, Navigate para Screen 2. Agora aqui a gente precisa ter um cuidado especial porque faltou uma coisa ali no design.
a gente precisa colocar o nosso banco de dados, onde a gente vai alimentar, colocar essas informações. Então vou voltar aqui no design, vou procurar o local database, o localDB, que foi o que a gente estava usando, vou inserir aqui no meio da página, e aí vocês vão ver que ele fica localizado aqui no finalzinho. E aí eu vou clicar aqui nessa opção, né, Click to Edit Data Table, para a gente poder editar como vai ser essa tabela de dados. Como a gente vai trabalhar somente com dados de horário, eu não preciso de várias colunas, eu vou precisar de uma coluna só. Então vou começar deletando essa primeira coluna. E aí essa primeira coluna eu vou colocar horários. Aí vocês vão ver que já mudou aqui. Esse primeiro dado posso remover, esse posso remover. E eu vou deixar essa tabela completamente vazia, sem nenhum item, porque a gente vai preencher esses itens, tudo bem? Então a gente termina e coloca close. Agora a gente pode voltar aqui, a gente já tem o nosso banco de dados. E a ideia é que toda vez agora que eu aperte, que eu coloque um horário, eu pego esse texto do text input e coloco lá no nosso banco de dados. Para fazer isso a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui ó, onde está escrito localDB1, aqui, ó, que é o nosso database. Na aula passada a gente viu como funcionam os comandos get. Agora a gente quer adicionar uma linha nova, então vou usar esse comando aqui. Tudo bem? Vou puxar esse comando e colocar aqui. E aí vocês vão ver que ele está perguntando qual que é o horários velho. Da onde está vindo esse horários? É o nome da coluna que a gente colocou lá na nossa tabela. Então qual que é o valor que a gente quer? É o valor que vai estar no text input que a pessoa digitar aqui. E aí, como pega um valor do text input, a gente já viu várias e várias vezes. Basta vir aqui em input, text input e colocar aqui. Agora toda vez que a gente apertar o botão adicionar, ele vai pegar o que está escrito lá e vai adicionar no banco de dados. Beleza? Então a primeira parte do nosso aplicativo já está pronta. Agora vem a parte mais complicada e a parte mais nova que vocês vão ver como funciona, mas que vai ser um repertório maravilhoso para vocês construírem aplicativos completíssimos. Então vamos agora partir para a nossa segunda tela. E o que acontece? A nossa segunda tela ela vai começar a agir a partir do momento que o usuário entra nela. A partir do momento que o usuário entra nessa tela, a gente precisa exibir os horários que a gente já tem disponível cadastrado lá no nosso banco de dados. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai vir em Screen. Então, quando a minha tela abrir, o que eu vou fazer? Eu preciso ir no meu banco de dados e eu preciso pegar todos os itens que tem lá. Só que para poder pegar todos os itens, a gente vai ter que percorrer os itens um a um e ir pegando eles. E aí, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que usar uma lista, já que a gente vai ter mais de um horário cadastrado. Então, para começar, eu vou criar uma variável chamada horários cadastrados. E é nessa variável que a gente vai guardar todos os horários que estão lá no banco de dados para poder exibir na tela. E a princípio, essa daqui, ó, vou entrar em lists e os horários cadastrados vai ser uma lista vazia, porque eu não tenho nenhum horário cadastrado. Então se eu perguntar quais são os horários, nenhum, porque eu não tenho nenhum horário cadastrado ainda. Então a primeira coisa que eu preciso fazer agora, a partir do momento que eu entro na tela, é pegar esses horários que estão cadastrados lá no banco de dados. Para fazer isso, a gente vai usar esse bloquinho aqui, ó. Aí vocês vão falar, Diego, para o momento que eu não entendi absolutamente nada do que está escrito aqui. Calma, porque na verdade esse bloco é bem simples. Esse bloco é um bloco de contagem. Então tudo que você colocar aqui dentro, ele vai executar o número de vezes que você quiser. Então do jeito que está aqui, ó, ele vai começar do 1 e vai até 10 e ele vai contando de 1 em 1. Então ele vai executar uma vez, vai executar a segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez, sétima vez, oitava vez, nona vez e 10ª vez. Se eu colocar de 1 até 100, ele vai executar do 1 até o 100, então ele vai executar 100 vezes. Se eu colocar, por exemplo, começa do 5 e vai até o 10, e vai contando de 1 em 1, então ele vai começar do 5, depois 6, 7, 8, 9 e 10. Então ele vai acabar executando 5 vezes. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero entrar no meu banco de dados e eu quero contar o número de linhas que eu tenho. E eu tenho que contar linhas uma por uma. Como eu vou saber o número de linhas que eu tenho, a gente vai usar esse bloquinho aqui, ó. Pegue o número de linhas que eu tenho disponíveis. E aí eu vou começar do primeiro. Então eu vou começar da linha número 1, vou até a linha que eu tiver cadastrado. Então se eu tiver 10 itens, eu vou do 1 até o 10. E esse i, na verdade, é uma variável que vai contar quais são os horários. Então eu posso chamar ela de horário. Tá? Então essa variável horário que vai estar aqui, ela vai começar do 1 e ela vai subindo até chegar no número de linhas disponíveis lá no banco de dados. E para cada linha a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em lista e a gente vai usar esse bloquinho aqui.
que faz esse bloquinho, Diego? Esse bloquinho é responsável por adicionar itens na lista. Então vocês vão ver aqui, ó, na lista, você vai colocar qualquer lista, insira no final alguma coisa. Qual que é a nossa lista? É horários cadastrados. Então vou pegar aqui, ó, nos meus horários cadastrados eu quero que você insira alguma coisa. O que eu quero inserir, na verdade, é o valor que está cadastrado lá no meu banco de dados. E aí, para poder acessar isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir no meu banco de dados de novo, e aí a gente vai usar aquela linha que a gente fez lá da última vez. Pegar linha. E a linha que a gente quer pegar vai ser a linha que está sendo contada aqui. Como eu sei qual que é o número que está sendo contado aqui, é o número que está aqui. Posso até chamar esse cara aqui, ó, de contagem. Essa contagem vai começar do 1 e vai até o número final de número de linhas. Então, quem sabe quem é a minha contagem vai ser exatamente esse aqui. Diego, me explica de novo porque ficou confuso. Sem problemas. Esse bloco, ele faz uma contagem. Por isso que é count. E aí, ele precisa armazenar essa contagem. Que nem o Homer fazia quando ele contava. Então, a gente cria uma variável chamada contagem, que vai começar do 1 e vai até um certo número. Esse certo número vai ser o número de tabelas que eu tenho, o número de linhas que eu tenho lá na minha tabela. Se tiver 10 linhas, aqui vai ser 10. Se tiver 20, aqui vai ser 20. E assim por diante. E ele vai contar de 1 em 1. Aqui em cima a gente criou uma lista que vai ser a lista de itens cadastrados no meu banco de dados. E ele começa vazio. Então a cada linha que eu for visitando no meu banco de dados, eu vou preenchendo aqui. Então esse bloco ele faz o quê? Para cada horário cadastrado, no final eu quero que você vá na linha correspondente à minha contagem e coloque nesse banco de dados. Tudo bem? E aí no final o que a gente precisa fazer para exibir isso na tela? Muito simples, a gente vai pegar o list viewer e falar que os itens que eu quero exibir na tela são os itens exatamente que eu tenho nessa variável aqui, que é os apps contagem de horários cadastrados. Vamos dar uma olhada nisso? A partir desse momento eu tenho 3 itens cadastrados, então minha contagem tem que ser da linha 1 até a linha 3 para poder exibir esses dados na tela. Na hora que eu venho em horários, vejam o que acontece, eu tenho os 3 horários cadastrados aqui, bonitinho. E aí, faltou programar o botão voltar, né? Então, o botão voltar, a gente já sabe como programar ele. Então vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu aqui. Primeira coisa, na primeira tela a gente criou o banco de dados com apenas uma coluna chamada horários. E para cada horário, cada vez que eu aperto no botão adicionar, a gente coloca esse horário lá dentro do banco de dados, nessa coluna horários. Então se eu adicionar 10 valores, eles vão ficar 1 por linha. E aí o que a gente fez na segunda linha? Aí que vem a parte mais complicada. A gente precisa ir lá no banco de dados e a gente precisa ler cada uma das linhas da tabela para poder exibir ela na tela. Para poder exibir ela na tela, a gente usou aquele componente, o list viewer. O list viewer faz o quê? Ele exibe listas na tela. Para saber que lista ele precisa exibir, a gente precisa ler lá no banco de dados, a gente precisa ver a tabela. E é como se a gente falasse um por um os itens que ele precisa colocar lá. Para a gente poder ler esses itens um por um lá da tabela, o que a gente fez? A gente usou esse bloco countWith, que ele faz uma contagem de um número até outro número. Então aqui ele vai começar da contagem do número 1. E aqui, como eu sei que eu tenho 3 números, eu poderia ter colocado 3 aqui. Mas desse jeito fica genérico, de modo que se eu tiver 100 registros, ele tem 100 registros aqui. Então ele vai contar de 1 até 3 no nosso exemplo, que a gente colocou 3 horários. E ele vai contar de 1 em 1. Então na primeira contagem, quando essa contagem for 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa lista, que é esse horários cadastrados, e ele vai inserir nessa lista o horário que estava lá na tabela. Então eu vou ler a linha da tabela, vou pegar esse valor e vou colocar na minha lista. E aí eu vou fazer isso 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque eu estou contando aqui, ó. A primeira vez, vou colocar, ele vai pegar da linha 1. Aí essa contagem vai para o número 2, porque ele começou no 1 e vai até o número 3. Vai para o número 2, vai pegar a linha número 2. E assim por diante até chegar no número final de linhas. Quando ele terminar, o que a gente faz? A gente pega o list viewer lá da nossa tela e usa esse bloquinho para pegar os horários que a gente tem nessa lista e exibir na tela. E o resultado final é a gente tem uma administração de horários que pode servir para administração de contas, de tarefas e qualquer outra coisa que você queira cadastrar e queira consultar depois. Beleza? Vejam esse vídeo novamente, vejam quantas vezes for necessário, coloquem suas dúvidas lá no fórum. Esse código eu vou deixar disponível para vocês terem como referência e a gente se vê na conferência para fazer esse exercício, beleza? Valeu, um abraço a todos, até já!